Boa noite, peço para que todos ocupem seus lugares para retomarmos os trabalhos. Audiência pública sobre estacionamento rotativo no município de Porto União. Peço a todos que não deixem de assinar o livro de presença. Senhoras e senhores, esta audiência foi solicitada por todos os vereadores para que possamos ouvir a opinião das entidades de classe afins e aos munícipes para que possam fazer suas perguntas e também tirar suas dúvidas. E também as pessoas que farão parte desta mesa, igualmente a todos os vereadores aqui presentes. Quero agradecer ao nosso presidente Carlos, que nos passou a coordenação dos trabalhos junto com o vereador Pasqualin nessa audiência pública. Neste momento, vamos fazer a composição da mesa. Convido o nosso promotor, doutor Tiago, para que faça parte da mesa diretora. Ao nosso capitão Gale, Paulo Gale, comandante da Polícia Militar. A doutora Daniele Masnick, presidente da OAB. Ao senhor Artibano Nhoato, presidente do CDL de Porto União da Vitória. E ao doutor Heroclito Tesseroli, nosso jurídico da Câmara de Vereadores. Agradecer a presença das entidades de classe e a todos que estão presentes e estão preocupados com o nosso município, querendo o melhor para todos, participando desta audiência pública. Senhoras e senhores, nós, novamente, reiteramos que todos assinem o livro de presença e comunicar ainda que estamos sem a nossa internet, mas que amanhã esta sessão já estará disponível nos meios de comunicação. Eu solicito, se alguém dos convidados que compõem a mesa, exceto o nosso secretário, querem fazer uso da palavra usando a nossa tribuna. Nós faremos da seguinte forma: todos terão direito a uma pergunta, e para que a gente não se alongue por muito tempo, esta pergunta deverá ser formulada no prazo máximo de 1 minuto. A resposta também deverá ser, no máximo, em 2 minutos, podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo, apenas uma vez. Pedimos a colaboração de todos, pois esta é uma audiência pública e, como tal, deve ser conduzida. Também é permitida a participação de todos com respeito, disciplina e ordem. Tentaremos conduzir esta reunião no prazo máximo de 1h30, porque, além disso, as reuniões se tornam improdutivas e o cansaço vem a todos. Peço à nossa secretaria, o secretário Pasqualin, que faça a leitura do projeto de lei 023, oriundo do Poder Executivo. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Cumprimentar aos convidados, já citados pelo protocolo, as pessoas que nos prestigiam nessa audiência pública, que fiz questão que fosse realizada e com o apoiamento de todos os colegas vereadores, para que a sociedade em si possa saber também tudo o que acontece dentro dessa Casa de Leis. Das coisas boas, das coisas que são discutidas. Isso é importante que aconteça para que façamos o melhor pela sociedade. Eu quero fazer uma síntese da matéria e, após, estarei lendo o que realmente está inserido, o que está escrito,
no projeto de lei número 23/2019. Entre as competências do Código de Trânsito Brasileiro, é autorizado ao município legislar sobre o estacionamento rotativo, ou seja, fixação de zonas e espaços para o estacionamento pago, pelo uso e ocupação de espaço público municipal, ruas, avenidas, entre outros. No entanto, é vedado ao município legislar sobre a matéria de trânsito, como aplicação de penalidades, multas e demais matérias relativas ao trânsito, o que compete exclusivamente à União Federal. Apesar de as possíveis multas e penalidades retornarem aos cofres públicos municipais, somente os agentes de trânsito poderão aplicá-las sob pena de nulidade. Quanto à possibilidade de regularização administrativa de avisos de irregularidade, o Poder Judiciário, em vários estados da Confederação, tem se manifestado como sendo ilegal a regularização em ação encabeçada pelos usuários e pelo Ministério Público, que tem impetrado ação civil públicas, anulando contratos realizados pelos municípios com as concessionárias, empresas responsáveis pela exploração do estacionamento rotativo. Segundo a decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, declarou inconstitucional decreto municipal que regulamentou lei municipal para instituir em um município do Paraná fiscalização do cumprimento das regras do sistema de estacionamento rotativo por empresa concessionária de serviço público na emissão de avisos de irregularidades e cobrança de valores para regularização administrativa da infração, tendo natureza de penalidade, que é atividade típica do Estado. Delegação de poder de polícia sancionatório a particular torna-se impossível e ilegal. Tal entendimento foi reafirmado pelos tribunais superiores, ou seja, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, entendo que será ilegal a regularização de forma administrativa, como também será ilegal a emissão de multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com base nos avisos de irregularidade, somente podendo ser aplicada a penalidade se o agente de trânsito verificar a infração e emitir o local da penalidade. Esta, portanto, é a síntese que recomendo o que está inserido no projeto. Agora, o projeto de lei que está sendo discutido e debatido nesta casa. Projeto de lei número 23, de 25 de julho de 2019. Altera a Lei Municipal 3.176, de 7 de junho de 2006, que disciplina áreas de estacionamento rotativo, com redação dada pelas leis municipais números 4.219, de 12 de fevereiro de 2014, número 4.375, de 2 de dezembro de 2015, e número 4.546, de 20 de julho de 2018, e da outras providências. O prefeito municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, esculpidas no artigo 64, inciso 3º, artigo 84 do inciso 1º da Lei Orgânica do Município, submete à apreciação dessa egrégia Câmara de Vereadores o projeto de lei. Artigo 1º. Altera-se na íntegra o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Municipal 3.176, de 7 de junho de 2006, com redação dada pela Lei Municipal 4.219, de 12 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Em caso de delegação da operação de serviço a terceiro, este deverá obrigatoriamente possuir sede física na área central do município, podendo habilitar
ponto de venda para cadastramento, vendas de créditos e cartões em comércios locais. Artigo 2º. Cria-se o artigo 1º, letra A, da Lei 3.176, de 7 de junho de 2006, que passará a vigorar com a seguinte redação: fica criada a cortesia de 10 minutos para os proprietários e ou veículos estacionados em vias públicas regidas pelo estacionamento rotativo. Primeiro, a alteração de vaga em mesma via pública não importará em renovação do tempo de cortesia, sendo que será necessária a mudança de via para que seja concedida a nova cortesia de 10 minutos. Segundo, os monitores de estacionamento rotativo deverão indicar, através de aviso fixado em vidro do veículo, a chegada com hora e minutos, constando obrigatoriamente o saldo da conta. Terceiro, após o período de 10 minutos de cortesia, será obrigatória a colocação do cartão de estacionamento ou existência de crédito em conta do usuário, sob pena de restar configurada a irregularidade. Parágrafo único. Para fins deste artigo, considera-se cortesia o período de 10 minutos, onde o condutor poderá estacionar o veículo e permanecer estacionado por tal período, de forma gratuita, sem necessidade de colocação do cartão de estacionamento ou compensação de crédito em conta do usuário. Artigo 3º. Altera-se o artigo 4º da Lei 3.176, de 7 de junho de 2006, com redação dada pela Lei Municipal 4.546, de 20 de julho de 2018, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Os proprietários e ou motoristas de veículos estacionados em desacordo com o regulamento da área de estacionamento rotativo estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro, a constatação da irregularidade será realizada pelo monitor, que deverá comunicar o fato ao agente de trânsito para que este, após constatar a existência da infração, aplique a penalidade imposta legalmente. Parágrafo único. Para fins deste artigo, de forma não exclusiva, a definição de agente de trânsito é aquela esculpida no artigo 23 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 4º. Revoga-se integralmente os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei 3.176, de 7 de junho de 2006, com redação dada pela Lei Municipal 4.546, de 20 de julho de 2018. Artigo 5º. Revogam as disposições em contrário, em especiais as leis municipais números 4.219, de 12 de fevereiro de 2014, e 4.546, de 20 de julho de 2018. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eliseu Miba, prefeito municipal. Juan Guilherme Wolff, secretário municipal de Administração e Esporte. Segue a justificativa apresentada pelo Paço Municipal. Apresentamos a escolhendo plenário legislativo incluso no projeto de lei, que tem por objetivo a alteração da Lei Municipal 3.176, de 7 de junho de 2006, que disciplina áreas de estacionamento rotativo, com redação dada pelas leis municipais 4.219, de 12 de fevereiro de 2014, 4.375, de 2 de dezembro de 2015, número 4.546, de 20 de julho de 2018. O referido projeto de lei tem como objetivo regulamentar e adequar o estacionamento rotativo na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, para que atinja
seu objetivo principal, qual seja garantir o fluxo contínuo de vagas disponíveis na cidade. Desta forma, considerando o atual cenário jurisprudencial, que considerou a tarifa de regularização de inviável aplicação, referido projeto que adequa e atualiza o estacionamento rotativo se mostra relevante e de extrema importância, motivo pelo qual já é justificado, ou melhor, é justificado. Não menos importante, há que se considerar o benéfico impacto social que a referida regulamentação culminará, além de ter como objetivo melhorar o fluxo de veículos estacionados. O benefício gerado para a economia local, de forma direta nos comércios locais, é de grande monta e merece todo o nosso sopesado. Tal projeto também possui o escopo de facilitar e ampliar a utilização do sistema do estacionamento rotativo pelos condutores e usuários. Certo que dessa causa, da outra Casa Legislativa deliberar favoravelmente sobre a matéria, submetemos a proposição à apreciação do poder. Eliseu Miba, prefeito municipal. Essa é a matéria, senhor presidente, que será discutida na audiência pública desta noite, com referência ao projeto de lei número 23, de 25 de julho de 2019. Obrigado, senhor secretário. Eu só queria deixar bem claro também que esse projeto não será votado hoje. A presença de vocês nos orientará e nos balizará para que esta decisão seja tomada em sessão ordinária desta Casa de Leis. Certo? Portanto, é muito importante a participação de todos. Gostaria de saber se os nobres pares querem fazer algum comentário, se os vereadores querem fazer algum comentário sobre o projeto, sobre a leitura feita pelo secretário. A palavra está com os vereadores. Fica livre à disposição de cada um. Antes de abrirmos para as perguntas. Não tendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, eu gostaria que a secretaria... Gostaria de me pronunciar, presidente. Pois não, senhor Carlos Roderley. Vereador Carlos. Vereador Hélio, hoje comandando a sessão audiência pública, mas eu gostaria da liberdade da condução para que nós pudéssemos, talvez, durante os debates, e talvez alguma das perguntas possam ser direcionadas a nós, os edis. Não é somente o promotor, como o comandante da Polícia Militar, isso aí será aleatório e que a gente possa estar justificando ou talvez dando a nossa opinião posteriormente. Certo? Obrigado, vereador. Com certeza. E a pergunta que eu faço, nobre presidente, se fica aberta a palavra após também né? Com certeza. Tem alguns questionamentos a fazer, mas prefiro fazer no decorrer da sessão. Eu também peço que as perguntas sejam, que a todos que se atenham ao projeto, que não fujamos do nosso assunto, do objetivo da noite. Então, vamos abrir para a primeira pergunta. A Associação Comercial gostaria de fazer o CDL, algum comentário também? Não. Oi. Boa noite a todos. Não vou nominar a todos, mas já devidamente nominados pelo protocolo. Senhoras e senhores, a Resolução 302 de 2008 traz bem definido ali o que é estacionamento rotativo. Aí eu faço os meus questionamentos. Esse estacionamento será rotativo? Porque rotação é uma situação. Ou ele simplesmente será estacionamento pago. Porque na própria resolução diz de que o estacionamento rotativo ele pode ser tanto pago como gratuito, desde que a legislação estabeleça o horário, o local, quantas horas e assim por diante. Porque senão daí não é estacionamento rotativo. Ele não faz a rotação nos veículos estacionados na via pública. Aí é simplesmente estacionamento pago.
visa a arrecadação para a empresa e assim por diante. É claro que o município não tem agentes, não tem pessoas para tal fiscalização. Vai repassar ou vai fazer convênio com a Polícia Militar. O STJ, se não me engano, se pronunciou nesse sentido em 2016, até que o Supremo Tribunal Federal paute a matéria, porque é uma matéria, poder de polícia, é uma matéria constitucional, então cabe ao STF se pronunciar se o monitor poderá ou não fazer a notificação. E o STJ está validando a chamada multa de balcão, ou seja, o monitor anota os dados e depois repassa para a Polícia Militar proceder à notificação. Ou a Polícia Militar irá fazer a notificação lá no ato. Pergunto, irá ter efetivo? A Polícia Militar irá atender só estacionamento rotativo em benefício de uma empresa terceirizada? Vamos respeitar o... Outra situação também, a questão de nota fiscal é serviço. Cabe recolhimento de impostos sobre serviço. Eu terei como recolher a nota fiscal, ou seja, eu terei direito como consumidor à nota fiscal? Tem que verificar isso também. Já que o tempo se esvaiu, muito obrigado, mas teria muito mais. Algum vereador gostaria de se manifestar? Senão passo ao doutor Tesseroli para suas conclusões. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, a todos os demais vereadores, à população aqui presente. Quanto aos questionamentos feitos pela pessoa usuária da palavra, nós temos que, na nossa legislação, o estacionamento será rotativo. A cada 2 horas tem que liberar a vaga e pode estacionar em outra, não na mesma rua, como terá a liberdade de ter os 10 minutos. Então, ele é rotativo em outra rua, mas 2 horas é o limite. Após essa hora, estaria sujeito às penalidades legais. Segundo, o questionamento quanto à nota fiscal. Sendo o preço público, a empresa tem uma licitação com o município. No preço público que ela cobra, incidem os impostos, ISS e outros impostos que venham a ter, que será recolhido aos poderes públicos conforme a legislação tributária. Seria, acho que, o meu questionamento, minha explicação seria essa. Eu gostaria de que está com a coordenação dos trabalhos ali no plenário, que passasse para a segunda pergunta. Quem que está inscrito? Boa noite a todos. Vou tomar a liberdade, desculpe se eu fico de costas para os senhores, vou tomar a liberdade de usar 2 minutos e não vou fazer pergunta. Eu tinha 11 perguntas, todas direcionadas ao excelentíssimo senhor comandante. Há 2 categorias profissionais que têm o meu respeito e admiração: bombeiros e polícia. Eles preservam e salvam vidas. Conforme as normas trabalhistas, NR, há apenas 2 pessoas habilitadas que poderiam multar infratores de trânsito: policiais e agentes de trânsito. Eu falo em habilitadas. E essas multas têm que ser in loco, lá na presença do infrator. Um convênio com a prefeitura não habilita monitores. E aí surge outro problema: o aparelho utilizado, pelas minhas pesquisas, esse aparelho não foi homologado, ou seja, não poderia ser usado para medir o tempo e aplicar a multa. Bom, um convênio com a prefeitura não
legitima, não habilita os monitores. Eles continuam sendo pessoas não habilitadas, portanto, não podem aplicar multas. Eu tentei fazer um resumo aqui. Pelo meu levantamento, poderão ser mais de 50 chamadas diárias para a polícia vir aplicar a multa. Por uma empresa privada que objetiva lucros. Ou seja, a polícia a serviço do lucro particular de uma empresa. O que configura uma infração já, uma transgressão à lei. Não pode. Pois bem, continuando, a PM não pode estar, portanto, a serviço de uma empresa particular. São pessoas muito valorosas para serem rebaixadas simplesmente a uma teleentrega de multas. Não cabe a eles ficar cuidando do trânsito de forma geral, mas específico, vaga de idoso, enfim. Carlos? Concluindo, sim. Isso, eu gostaria que você... Concluindo. Qual a solução? Ou você faz parte do problema ou da solução. Então, a criação de agentes de trânsito seria a solução, e fazer isso em conjunto com União da Vitória. Há um protocolo de intenções onde dá para fazer junto, 2 governadores assinaram isso, fazer em conjunto com a União da Vitória, que estão no mesmo problema que nós aqui, certo? Então, eu tinha 11 perguntas, todas direcionadas ao comandante, então eu já entreguei isto, creio que o senhor também tem mais cópias, se alguém desejar, né? Para 2 órgãos de imprensa eu entreguei, já eu tenho mais 2 cópias aqui, e eu vou... Desculpa, a forma mais fácil seria eu postar na página da minha empresa. Possível anunciar? Mercado Bom Gosto tem um Face, eu vou tomar a liberdade de postar ali isto aqui. Onde está escrito Guarda Municipal, leia-se, por favor, agentes de trânsito, ok? E, novamente, meus protestos de cima à polícia e aos bombeiros e a todos vocês extensivamente. Obrigado. São 3 páginas, então 2 folhas. Obrigado. Só... Tá, ótimo, bem lembrado. Eu ia comentar isso. Nós tivemos a fala até agora, a pergunta do suplente de vereador Miguel Chocailo, ex-comandante da Polícia Militar, coronel da reserva, e tivemos também a participação do comerciante Carlos Nievoner. Nós gostaríamos do seguinte, o Carlos é uma pessoa que se preocupa muito com toda a situação, ele já me passou as perguntas, já conversamos bastante, ele está bastante preocupado porque ele também está no comércio, né? Então, eu agradeço esse questionamento, e o capitão Gale gostaria de fazer um complemento. Eu só queria dizer assim, eu sou a favor do Estado, certo? Eu acho necessário, mas não rebaixando a polícia militar. Okay? Então, tá bom. Obrigado. Gostaríamos de passar a palavra ao capitão Gale. Boa noite, vereador Hélio Weber, excelentíssimo vereador que neste ato comanda a sessão. Em seu nome, estendo os cumprimentos aos demais vereadores e todas as autoridades presentes já nominadas pelo protocolo. Boa noite a todos os senhores e as senhoras. Gostaria inicialmente de me referir à dúvida do coronel Miguel a respeito de se teremos ou não efetivo para cumprir essa missão. Fica um tanto quanto difícil e inviável eu dar uma resposta definitiva quanto a isso nesse momento, sem eu ter uma perspectiva ou, pelo menos, algo concreto a respeito da demanda que eu terei. Como o coronel sabe, a gente não é ilimitado, a gente tem um número X de policiais, que por questões estratégicas não posso divulgar. A gente trabalha com níveis de ocorrência, então,
se extraordinariamente não tivermos efetivo para cumprir uma missão, por exemplo, de trânsito, graças a esse efetivo estar empenhado em um nível mais alto de ocorrência, não o faremos. De outro modo, poderemos fazer. A respeito de autoridade e agentes de trânsito, que o Carlos perguntou. Hoje, nosso CTB ele estipula que a autoridade de trânsito no município é o delegado regional de polícia e que os agentes de trânsito são os policiais militares, né? Nesse caso, com competência para notificar infrações a nível estadual, nacional e municipal, por conta do município conveniar com a polícia essa competência. Então, nesse diapasão, né, teríamos sim a competência para efetuar a notificação num sistema rotativo de trânsito que, porventura, alguém venha cometer irregularidade em relação a prazo, de tempo estipulado pela legislação, que aí os nobres vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal irão decidir através da lei. Quando falamos em agente de trânsito habilitado, como o senhor muito bem colocou, existem municípios que detêm esse tipo de funcionário público, que ele é uma pessoa que, através de um curso de habilitação ministrado ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, detém a competência de atuar nas infrações de trânsito municipais. Esse é o agente de trânsito municipal, habilitado, diga-se de passagem, não compreende, não determina apenas que a prefeitura nomeie um agente de trânsito se ele não for habilitado. E essa habilitação é feita através do curso. É uma situação possível, né? Possível. No entanto, enquanto não existir esse agente de trânsito habilitado, somos sim nós, a Polícia Militar, o órgão, né, competente com agentes de trânsito competentes para efetuar esse tipo de fiscalização e autuação. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, capitão, comandante do nosso Polícia Militar. Pela ordem, presidente. Quem que está pedindo? Aqui. Eu só gostaria de aproveitar a ideia e o raciocínio do nosso nobre comandante e de perguntar ao nobre capitão se, antes do trâmite do protocolo desse projeto de lei, a Prefeitura Municipal procurou a Polícia Militar, é de conhecimento a Polícia Militar, houve a iniciativa de um convênio, já que, tendo em vista que essa lei poderia ser aprovada por essa casa, gostaria de fazer essa pergunta ao nobre comandante. Excelentíssimo senhor vereador Cristian Martins, respondendo ao seu questionamento, o prefeito municipal de Porto União sim me falou por alto do projeto e dessa intenção. No entanto, provavelmente ele deve ter tratado esse tipo de situação com o comandante anterior, tendo em vista a minha breve assunção, né, há pouco tempo no comando. Então, em relação a isso, eu não pude fazer contato ainda com o tenente-coronel Sassinski, que me antecedeu no comando de Porto União, para ter alguma certeza em relação a isso. Mas sim, fui procurado por alto. Muito obrigado. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa diretora a nossa presidente da Associação Empresarial de Porto União, a Célia Leão, que está presente no auditório. Peço que faça parte da mesa diretora. Vereador Marcelai. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todas as pessoas aqui. Senhor presidente, esse projeto considero de grande importância ao nosso município e de fácil entendimento. Com o crescimento demográfico e automotivo, nós precisamos dar fluidez ao nosso trânsito. Eu digo assim, coronel, meu amigo Chocailo,
dá rotação, sim. A partir de 10 minutos que você tem de vaga aberta, sem cobrança, você pode se deslocar por qualquer tempo. A partir do momento que você é cobrado, você fica um determinado tempo e vai para outra rua. Isso é rotação. Isso é rotação. Sai daqui e vai para lá. Isso é rotação. Outra coisa, o que eu digo sempre, se eu quiser falar ao telefone, eu preciso colocar crédito no meu celular, senão não falo. Se eu quiser ter água na minha casa, eu tenho que pagar minha conta, porque senão eles cortam. E esse projeto vem exatamente em busca disso. As pessoas pagam, colocam crédito no seu celular, vai ser um sistema digital que a pessoa não vai precisar autuar ninguém, muito menos chamar a PM. Não é a intenção do projeto, nem dos atendentes, chamar a PM para autuar. Ela terá, no momento, o cartão para vender, caso a pessoa ainda não tenha colocado crédito no seu veículo, na sua placa. Então, eu vejo que assim, é um projeto importante, moderno, que todos têm que ter o entendimento da lei, porque ninguém pode ficar à margem da lei. Está aqui o nosso promotor que sabe disso. Ninguém pode dizer que não conhece a lei. Então, eu acredito que o projeto é excelente, aliás, melhor do que o projeto que hoje tem em União da Vitória, onde teremos parquímetros, onde terá uma grande contribuição ao município. E assim mesmo, é mundo moderno. Todos têm que ter o direito e o espaço de andar, de trafegar pela cidade com conforto, com segurança, e paga-se por isso, como qualquer serviço. Peço a conclusão. Tá, vamos abrir para a terceira pergunta na plenária. Boa noite a todos. Me chamo Hernani, mais conhecido por Bucudo. Eu quero fazer uma indagação. Por que tão somente agora essa audiência pública? Se há tempo nós vamos discutindo e sentindo o problema de estacionamento em Porto União, por que tão somente agora? Se fizéssemos essa audiência antes, eu digo fizéssemos como coletividade, provavelmente já estaríamos com o serviço funcionando. Por que tão tarde? Nobre presidente, eu sempre procuro ser muito sensato nas minhas colocações e, vendo a necessidade e a urgência do estar, que todos são favoráveis, principalmente o comércio, que está sofrendo com a queda da arrecadação, mas, que fique bem claro, esse projeto adentrou aqui do Poder Executivo, em regime de urgência especial, que era para ser votado num dia. Nós derrubamos o regime de urgência por esse plenário, antes do recesso parlamentar, senão teria sido aprovado em 3 sessões, ninguém conseguiria discutir esse projeto. Essa audiência pública foi marcada aqui a pedido do vereador Luiz Alberto Pasqualin, porque nesse tempo o projeto foi retirado da pauta, houve uma conversação, gerou polêmica em todas as categorias, em função das redes sociais, de enquetes que nós fizemos aqui, dentro das redes sociais. Fico frustrado aqui com a ausência do Poder Executivo, porque essas perguntas eram para estarem sendo respondidas pelo Departamento Jurídico da Prefeitura, não pelo nosso consultor jurídico, que está aqui auxiliando, a parte técnica, a parte legal. Em outro momento, doutor Tiago, conversei com Vossa Excelência, veio muito distorcido, dizendo que era uma ação do Ministério Público, que o Ministério Público estava forçando o município a colocar esse projeto da forma como se encontra. Concordo plenamente com as colocações do vereador Gildo, quanto que as agentes não querem chamar a polícia militar, então tem que tirar o artigo 4º dessa lei, que dá poder para a agente monitora chamar a polícia militar. A arrecadação, a gente sabe que fica uma parte para o Estado, outra para o município, não fica para a empresa, nesse caso, mas vai penalizar, e muito, o usuário. Vai penalizar. Então, a audiência pública, nós pedimos aqui há menos de 30 dias, porque chegou a matéria para nós. Agora, que fique bem claro, o Poder Executivo está faltando com respeito, porque deveriam estar aqui nessa sessão, deveriam estar aqui. Não vieram aqui. Por que não vieram? Agora, quando é para fazer reunião com os vereadores trancados dentro de uma sala, vem. Eu estou aqui representante da população. Eu vou votar em sintonia com a população. Em momento algum, eu vou onerar o bolso de ninguém.
mesmo sabendo que o comércio sofre. Peço a conclusão, vereador. Colaborando um pouquinho com a resposta do Bocudo, houve 3 licitações e que não foram aprovadas, não cabe a nós responder, mas porque houve preocupação desta Casa de Lei, porque o contrato da empresa anterior vencia em outubro. Nós cobramos isso já em julho ou agosto do ano passado e foi feito 1 ou 2... Então, na verdade, havia um processo licitatório. Nós não tínhamos o projeto em mão, nós não tínhamos o projeto. Próxima pergunta, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é João Pedro, eu represento o Movimento Brasil Livre. A minha pergunta vai em contra ao que já foi falado pelo Carlos. No entanto, eu vou ser um pouco menos objetivo do que ele foi. A função do projeto seria abrir o fluxo no estacionamento e até mesmo no trânsito de Porto União, facilitando assim a vida do cidadão. Como o Carlos bem citou, há 2 entidades habilitadas para fazer a multa, que seria a Polícia Militar e os agentes de trânsito. Uma vez que há inexistência de agentes de trânsito em Porto União, como que esse projeto facilitaria a vida do nosso cidadão, sendo que ele sobrecarregaria o serviço da Polícia Militar? Obrigado. Alguém se propõe a fazer a resposta, porque parece que fica dentro da resposta anterior, né? Passa o microfone ao doutor Tesseroli. Boa noite de novo. Todos sabem da dificuldade que tem o poder público em geral. No trânsito, a polícia militar, o município não é diferente. O município não tem população para ter uma guarda municipal que poderia realizar esse serviço. O agente de trânsito também teria que fazer esses cursos para poderem autuar. Hoje, a polícia militar já faz o trabalho. O objetivo não é multar todo mundo, é fazer a população se conscientizar que existe o serviço de estacionamento rotativo, que é de 2 horas tendo que rodar depois, desocupar a vaga, para que atenda a todos os que pretendem, que tenham vontade, que necessitam estacionar aqui no centro da cidade, nas ruas já demarcadas. A Polícia Militar está fazendo e faz o trabalho hoje, onde tem as vias, as vagas privativas de deficiente, vagas privativas de idosos, que costumeiramente as pessoas param. Os policiais, a Polícia Militar de Porto União é bem responsável e bem atuante nesse sentido. Quando vê ocupadas essas vagas, verifica, notifica e autua se estiver errado. O estacionamento não vai ser um estacionamento que a polícia só vai ter que fazer isso. Mas ela vai fazer as verificações e quem estiver em desacordo vai ser autuado daí no momento certo. Mas nós não temos, se for criar vamos dizer, uma equipe só para autuar, para multar, o objetivo do projeto não é multar, é oportunizar a utilização das vagas por toda a população de Porto União que ocupa o centro da cidade hoje, que não tem mais aonde estacionar. Tendo em vista que a cidade de União da Vitória existe, o estacionamento, e Porto União não existe, então, normalmente vai verificar pessoas que trabalham lá estacionarem aqui, porque o estacionamento, não há estacionamento rotativo. Então, a autuação não quer dizer que todos vão descumprir a lei, o horário, a rotatividade. Aqueles que arriscarem podem ser multados ou podem até correr o risco de não ser multados. Então, no meu ponto de vista, é isso. Pela ordem, senhor presidente. Foi comentado que os vereadores fariam comentário no final. Então, eu peço para que seja feita a próxima pergunta. Meu nome é Paulo Lemos, eu trabalho com o Instituto de Pesquisa e já fizemos diversos trabalhos consultando a população. E não fizemos sobre esse necessariamente, mas acho que é de conhecimento de todos
Aqui, pelo que eu vejo, tem uma parte apenas dos interessados, os usuários mesmo, que precisam do estacionamento, em grande parte, embora esses que estão aqui também são usuários, fazem parte, mas a população, de modo geral, não está aqui. Tá? Mas é de conhecimento público, tanto em União da Vitória como aqui, que é um serviço extremamente necessário. Vai atender a necessidade do comércio, vai atender a necessidade minha e dos usuários que precisam estacionar e precisam ter um lugar para estacionar. E a rotatividade, eu acho que está clara no projeto. Eu sinceramente, na verdade, não vou fazer pergunta, vou dar uma sugestão no final. Eu não vejo problema, eu acho que está sendo feito tempestade num copo d'água. Tem que se aprovar o projeto e se observar o direito da população. Eu gostaria de deixar uma colocação, porque eu vi que pessoas, não só hoje, mas em outros momentos, levantaram a questão legal de quem vai multar, não vai multar, se não vai. Tem tanta coisa grande para ser vista pela justiça, corrupção. Corrupção não é só em Brasília, não. Corrupção tem aqui em União da Vitória e Porto União, e ninguém faz nada. Eles vão ficar discutindo quem que vai multar, não vai multar. Eu gostaria, para terminar, de dar uma sugestão aos nobres vereadores, me permitam, não é com nenhum tom de arrogância, se alguém entender assim, me desculpe, mas eu acho que vocês têm que aprovar, porque tem uma questão muito importante que eu sempre considero. É lógico que nós sempre olhamos para qualquer situação nova com o olhar do ideal. O ideal seria que tudo tivesse legalzinho, que tivesse vaga para todo mundo, que ninguém tivesse motivo para reclamar, que o preço fosse justo, e, enfim, que a polícia militar tivesse efetiva e tudo mais. Mas entre o ideal e o necessário e aquilo que nós precisamos, eu acho que tem que se fazer o necessário e aquilo que nós precisamos. A minha sugestão é a aprovação do projeto. Depois essas coisas vão se encaixar. União da Vitória está aí como exemplo. Não precisa... A minha opinião, minha sugestão aos vereadores e à comunidade. Obrigado. Obrigado pela colaboração, Paulo, e pela posição. Passamos para a próxima pergunta. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade que eu consegui agora. Olha, pessoal... Por favor, apresente seu nome. Meu nome é Pedro, desculpa. Meu nome é Pedro, tá? Moro aqui nas proximidades do centro empresarial. Pelo meu ver, olha, acho que vai voltar a nova bagunça. A primeira pergunta que eu faço aqui: 10 minutos é suficiente para você ir no comércio? Eles te atendem você em 10 minutos? Depois você sai lá no carro, lá já vem a moça lá atendendo você lá. Aí põe lá a notificação. Tá? Ali consta, lá na etiqueta, lá, que você paga a multa ainda. Além dessa multa, vai a multa lá no trânsito. E ainda perde pontos na carteira. Pergunto eu, qual é a infração que eu cometi para mim perder ponto na carteira? Essa é a penalidade. Aí eu sou obrigado a tirar meu carro ali, 10 minutos meu carro, mas vou estacionar onde se todas as ruas, todos ali, os lugares estão ocupados. Outra coisa que eu quero perguntar, essa empresa e a prefeitura que arrecada esse dinheiro, é visível a vossos olhos que estão prestando algum serviço aqui no trânsito? Vocês veem alguma melhoria aqui no trânsito? No quê? Pergunto eu, no quê? Só porque pinto ali as faixas ali e tal, estão fazendo agora uns canteiros aqui nessa... Tá, e daí? Só isso? Para concluir, senhor Pedro. Não, mas 1 minuto. Outra coisa, por que vocês não aplicam também, sabe, digamos, essa taxa aos motoqueiros que estão desrespeitando a lombada? Tem motoqueiro que a gente vê que eles aceleram tudo, não respeitam mais a lombada. Ciclista que não respeita mais o sinal vermelho. Peço ao senhor Quer dizer que é só o motorista que é responsabilizado nisso? Só ele que tem que responder? Que lei é essa, então? Vivemos numa democracia ou numa ditadura, afinal de contas? Já deu 2 minutos. Obrigado. Alguém se propõe a resposta? Ou passamos para a próxima pergunta? Boa noite, meu nome é Joelma. A gente trabalha com caminhões aqui em União da Vitória e Porto União.
fazemos entregas e mudanças na cidade. Gostaria de saber se aqui em Porto União vai ser feito igual em União da Vitória, que simplesmente eles começaram a cobrar R$10 cada vez que o caminhão da gente para no centro da cidade. Eu acho esse preço absurdo, porque a gente faz entrega das lojas, né, na cidade, e daí a gente veio querer saber se aqui também em Porto União vai ser cobrado esse absurdo do Star. Né? Não é só eu, veio os outros rapazes aqui que também trabalham com isso, e que a gente está achando assim, R$10 simplesmente um absurdo. E não é R$10 o dia, é R$10 cada vez que eu estacionar o caminhão para fazer uma entrega para o cliente. Tá? A resposta, o vereador Vasselay. Amigos, nós temos que ter o seguinte entendimento. Quando passados os 10 minutos, a lei antiga, vinha uma multinha lá de R$13 ou R$14. Aquilo sim é ilegal, aquilo é corrupção. É como se eu pulasse o sinal vermelho, passasse o sinal vermelho, e ia lá falar para o guarda, não, eu te dou 15 aqui e você alivia minha multa. Não, isso é corrupção, não pode. Agora, não será. Você terá 10 minutos em qualquer via de Porto União. Saindo da Siqueira Campos, vai na Matos Costa, 10 minutos, mais 10 na 7, mais 10 na Padre Anchieta e assim por diante. Outra coisa, a partir do momento que você colocar o crédito lá, você vai pagar a cada meia hora, será tributado e o teu saldo ficará ali no para-brisa do seu carro. Se você colocou crédito, vai estar lá. Usou meia hora, paga meia hora, usou mais uma hora, mais meia hora, paga mais meia hora, 1h30 até 2 horas. Então, você vai pagar. E terá o tempo, você vai pagar no máximo 2 horas, R$2 para ficar 2 horas estacionado em qualquer rua da cidade. Ponto de carga e descarga tem um ali próximo a Santa Terezinha, tem uma ali. Foi respondida a pergunta? Então, passamos para a próxima pergunta. Boa noite a todos os senhores. Eu me chamo Merielle. Eu sou jornalista do portal União em Foco. Primeiro, vou fazer uma explanação e depois eu vou fazer uma pergunta especificamente ao departamento jurídico e ao senhor promotor, que está presente também. Com relação ao STAR, há muitos anos, quando o STAR foi instalado em Porto União, teve essa mesma discussão, se seria bom ou se não seria bom. O STAR se mostrou muito útil na nossa cidade e todo mundo está sentindo falta do STAR, que está quase 1 ano sem funcionamento aqui. Eu acredito que a gente não tenha que discutir o retorno do STAR, porque ele é necessário. A minha pergunta ao jurídico e ao promotor é com relação ao seguinte: a prefeitura colocou esse novo projeto de lei especificamente por causa da multa, que seria de acordo com o Código Nacional de Trânsito. E eles alegaram que existe uma jurisprudência com relação a essa cobrança. O meu questionamento é uma jurisprudência, não é uma lei, não é uma regra. Se não for aprovado esse item no projeto de lei, como a população poderá ser onerada lá no futuro? Muito obrigada. Então, boa noite. A moça, acho que deu o nome, né? Eu esqueci. Mary. Quanto à multa, existe uma lei, que a lei, quem cabe estipular multas de trânsito é o governo federal. Existe o Código Nacional de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 181, entre outras multas, está no inciso, no artigo 181. Sinalização. Tá. Multa. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, estacionamento regulamentado. Então, em qualquer lugar, qualquer infração de trânsito, se aplica as multas do Código, seja no estacionamento, seja o sinal vermelho, seja embriaguez ao volante, seja ocupar vaga de idoso.
Então, a multa está prevista aqui. Qual o problema da dúvida que surgiu da multa? Existia que poderia, em 10, depois que passasse os 10 minutos, ou ficando mais de 2 horas na vaga, regularizar essa multa, tá? Não deixar ocorrer o auto de infração pagando um certo valor. Esse valor que a jurisprudência, que a justiça entende que não pode ser cobrado, porque seria um valor que o município estaria estipulando para regularizar uma infração que já houve. Ela já ocorreu. Nós ia regularizar alguma coisa que já ocorreu. Então, aquela taxinha que é ilegal, considerada ilegal e inconstitucional, hoje. Então, isso... Sim. Não sei se expliquei. Tá, por nada. Boa noite a todos. Peço perdão, a minha voz já está falhando em razão do resfriado. Com relação a esse teu questionamento da jurisprudência, existe nos tribunais superiores e também nos estaduais uma tendência a considerar ilegal quando o município legisla em matérias reservadas à União. Então, é isso que os tribunais vêm decidindo. Se o município tiver guarda de trânsito, pode. Se a polícia militar autua, pode. O que não pode é a taxa de regularização. Então, eu ganhei uma multa e aí eu pago para não ter pontos descontados da carteira. Então, essa é a inovação do projeto que está em discussão aqui, e me parece que foi isso que motivou os vereadores a consultarem a população em uma audiência pública. Essa vai ser a inovação. Então, significa vantagem do ponto de vista que eu não pago mais aqueles R$15 para me livrar de uma infração. Significa vantagem na medida em que, se eu não vou pagar só 15, eu vou tirar o meu carro da vaga, e aí as vagas de fato giram. Mas existe um prejuízo, porque se eu não tirar o carro de lá, eu vou ganhar uma multa e ponto na carteira sim. Então, me parece que a multa vai fazer com que essas vagas de estacionamento girem, na medida em que a população entenda que isso mudou, né? Porque eu conheço várias pessoas que deixam lá pensando, agora eu não tenho tempo, depois eu pago R$15 e acabou. Então, a ideia, a jurisprudência é sim um indicativo. Nós temos em andamento aqui na comarca uma ação popular que foi ajuizada, então um cidadão ajuizou, questionando essa situação. Ela ainda não foi instruída, ela está em fase de instrução, mas uma tendência, ou na comarca ou no tribunal, é que seja confirmado isso que eu estou falando, no sentido de considerar ilegal. E aí o município tem 2 caminhos. Ou ele altera o que existe de legislação aqui, na Casa de Leis, que é o caminho natural, ou ele espera uma decisão judicial, o que acaba sendo traumático, na medida em que o prestador de serviço contratado vai querer ser indenizado por uma expectativa de lucro que ele viu frustrada por uma decisão judicial. E aí, lá na frente, o executivo paga isso do bolso e dinheiro para o executivo não dá em árvore, sai do bolso de todo mundo, de nós todos que temos carros aqui. Então, assim, não é obrigação da Câmara de Vereadores observar a jurisprudência. É prudente que a Câmara de Vereadores evite problemas futuros, que desaguarão aqui com certeza absoluta. Então, não sei se foi claro o suficiente, mas... Então, eu queria agradecer ao senhor pela sua explanação, porque eu acho que era isso que a gente precisava escutar, que é obrigatório, que é o caminho para que a gente não tenha problemas no futuro. Obrigada. Próxima pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Antônio Litieri. Eu sou a favor, sim, do sistema rotatório de estacionamento. Só que fiquei numa dúvida, né? Que nem o nosso colega jornalista comentou sobre a demora, né, da época.
o que foi tão relevante, eu queria saber o que foi tão relevante para postergar essa melhoria para o nosso município, sendo que se faz necessário com urgência. Seria essa a minha pergunta, o que houve de tão relevante a ponto de postergar? Obrigado. Para a resposta, vereador Sandro. Boa noite a todos, mais uma vez. O que aconteceu foi que foi feito 2, 3 licitações e juridicamente deu problemas. Uma empresa entrou contra a outra e a coisa foi nessa morosidade. Por isso que aconteceu essa demora. E agora sim, uma empresa entrou, ganhou, já está apta a fazer o trabalho, instalar os aparelhos, inclusive os parquímetros que vai ser instalado. E só esta questão desta multa dos R$15 que está sendo regulamentada. Nós não estamos regulamentando aqui para uma empresa vir, outra vir. Nós estamos regulamentando só a questão da multa. Que aquele monitor que vai instalar na rua, ele não vai ter a competência de cobrar mais deixar a multa de R$15. Porque, segundo a lei maior, que é a lei nacional, estas multas são ilegais. Isso vai ser aprovado daqui a pouco, e não vai demorar muito. E os municípios vão ter que devolver esse dinheiro. Daí eu quero ver como é que vai ser. Nós já temos problemas aí de precatória de monte, mais de 4 milhões, por conta de irresponsabilidades passadas. E nós não queremos que isso aconteça com nós aqui em Porto União. Nós queremos fazer a coisa certa. E se a coisa certa é essa, se o povo quer o estacionamento, nós vamos ter que todos juntos pagar essa conta. É a conta da população e nós, para nós ter esse benefício que é ter onde estacionar o carro em Porto União, que nós não temos hoje. Por isso essa morosidade, por conta das licitações. Acho que não sei se foi claro, espero que sim. Só me perdoe, houve quando foi comentado que houve três licitações, que eu saiba pela ordem, é a que oferece menor custo e mais comodidade, né? Por que houve esse embargo? A outra que não queria que a outra entrasse. Litieri, nós não temos o conhecimento porque isso aconteceu lá no Executivo. Não acontece aqui na Câmara de Vereadores, então não cabe a nós que isso aconteceu lá. A gente sabe disso porque nós perguntamos. Como eu disse no começo, agora o projeto veio para cá, então agora ele cabe discussão. Anteriormente ele não estava nessa Casa de Leis. Próxima pergunta. Boa noite a todos, os senhores vereadores, ao nosso promotor, às pessoas aqui. A minha pergunta é básica e rápida. O que eu gostaria de saber é o seguinte, nós ficamos aqui ouvindo algumas respostas vagas que nós não temos o conhecimento. Eu não sei se eu falei para os senhores, desculpe, o meu nome é Salete, eu faço parte da ADAD, moro em Porto União. E nós tivemos algumas respostas vagas que não somou nada, desculpe a minha ignorância, precisamos do STAR, ponto final. União da Vitória está funcionando, vamos copiar, quem não cria, copia. Porque se lá está dando certo, por que aqui nós criar um monte de critérios aqui, para nós ficar aqui devagando numa questão que precisa? Precisa? Precisa. Ponto final, vamos fazer e acabou. Muito obrigada. Nós temos 2 vereadores que querem responder, então. O vereador Christian. Vamos ser mais breve, então. Bom, primeiro, eu quero voltar no início dessa audiência, que foi falado aqui, de uma questão de um consórcio intermunicipal. Que seria o caminho mais correto, talvez, para se fazer um procedimento junto com as 2 prefeituras, porque é um povo só, morando em 2 cidades diferentes. Tem muita gente de fora que vem em ambas as cidades e se atrapalha muito também com o estacionamento rotativo, porque é diferente. Em 2013, nós encaminhamos do Executivo, à época que estive licenciado essa casa, um projeto de um consórcio intermunicipal que tratava de unificação de serviços públicos, STAR, transporte coletivo, saúde. O projeto tramitou na Câmara de União da Vitória, foi aprovado, tramitou aqui e foi reprovado. Infelizmente, se lá em 2013 tivesse sido aprovado aquele projeto aqui, hoje não estaríamos aqui discutindo isso, que é uma coisa básica. Básica. Agora, essa semana, eu mesmo, usando o serviço na Vitória, deixei de
colocaram os créditos no meu veículo, fui autuado, paguei uma multa de R$2, dentro de 24 horas. O que acontece é que a população de Porto União fica comparando com o Estado de União da Vitória e cria esse constrangimento. Essa é a maior problemática. O povo não entende. Como que a União da Vitória pode? Claro, aqui em Santa Catarina é outro tribunal, é outra justiça, é outra esfera. E é isso que está causando desconforto. Agora, obviamente, se for para fazer do jeito da União da Vitória, está resolvido. Está resolvido. Agora, de repente, arruma a lei aqui, o prefeito tira o projeto, manda de novo e fica igual. Daí resolve. Vereador Marcelai. Salete, boa noite. Salete, nós não podemos copiar o que está errado. União da Vitória está errado e te digo, daqui a pouco o prefeito vai amargar essa situação lá que o promotor acabou de falar. Daqui a pouco essa empresa pode questionar financeiramente a prefeitura na justiça e o prefeito lá pode se dar mal. Aquele dinheirinho lá que é cobrado, os R$10 lá, aquilo é ilegal, perante a lei, caso, como disse o promotor, que já tem jurisprudência. Então, nós não podemos copiar o que está errado. Nós temos que nos amparar na lei, no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no CONTRAN, que faz as regras do trânsito. Como bem disse o promotor, se daqui a pouco vocês quiserem, o prefeito pode, sim, preparar agente de trânsito para autuar. Pode, sim. Mas ainda não é necessário para nós. Cabe à Polícia Militar, que é o agente responsável. Como é que alguém do trânsito municipal vai querer aplicar uma lei federal sobre as pessoas? Então, nós temos que fazer aquilo que é certo para não dar, daqui a pouco, problemas ao Executivo, porque o ano que vem vai estourar cerca de R$10 milhões em precatórios para o município de Porto União. Se não no ano que vem, no ano seguinte, de problemas, como bem disse o vereador Sandro, de governos passados que fizeram as coisas erradas. Por favor, eu peço que se contenham, até porque nós tivemos, foi colocado no início que seríamos uma pergunta para cada um. A maioria que usou o microfone fez 2 perguntas, certo? Então, como não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer a todos e deixar mais uma vez bem claro que esta audiência pública é uma forma de balizamento para os vereadores. Não é hoje que vai ser decidido, mas nós temos uma opinião para que a gente possa se balizar, para que tomemos a posição correta, o que é melhor para todos. O que existe na lei, não é nós que vamos mudar. Existe uma regra, a lei federal, lei estadual e aí a lei municipal. Nós não podemos mudar as regras. Se existe uma lei do CTB, é assim que deve ser conduzido os trabalhos. Eu gostaria de abrir para cada vereador, como foi solicitado, 2 minutos para as suas conclusões, até para que as pessoas possam ver a opinião de cada um. Não quer dizer que vão votar, mas que cada um se manifeste e que não usemos muito mais do que o prazo necessário. Vou colocar o controlador de tempo aí, tá bom? Vereador Ney Louro, com a palavra. Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, autoridades. Temos que ser ligeiros, né, se não sobra tempo. Então, assim, é só forma assim, de uma consideração minha, né? Eu acho que perguntas, eu acho que foram feitas. O senhor promotor Tiago foi muito feliz no que falou, porque a nossa preocupação é que quando chegou essa orientação em forma de manifestação pública, se não me engano, lá de Joinville, o sobrenome dele é Mafra ainda, eu não lembro do nome, né? O que causou essa polêmica. Antes disso, já existia a lei que regulamentava o STAR, foi feito as licitações, deu errada, deu certo, mas quando deu certo chegou essa lei, e aí chegou esse impasse. Só que chega para a gente assim, 2 caminhos. Ou teremos STAR, que tem que ser dessa forma, porque, infelizmente, a posição que a gente ocupa aqui, não podemos fazer o que queremos, e sim o que a gente deve. A gente deve seguir as leis, né, legislar conforme manda a cartilha. Eu gostaria que não tivesse STAR, que tivesse uma vaga livre para todo mundo, na frente do comércio de todo mundo, porque o mais penalizado é o comércio. Eu mesmo sou meio preguiçosão, eu vou comprar alguma coisa, se não tiver uma vaga lá, eu não paro. Então, o nosso comércio tem penado muito.
A gente sabe que a arrecadação caiu aí de 30% a 40% aí nos nossos estabelecimentos. A União da Vitória está batendo palma para nós aqui. Eles estão felizes, né? E, da mesma forma, eu acho que o município não pode ser penalizado. Mas, infelizmente, nós temos dois caminhos. Ou deixamos sem estar, ou nós fazemos o que a lei manda. Podemos alterar essa lei que veio nova aqui? Podemos, mas dentro de uma legislação. Tá? Tem que ser legal, tem que ser totalmente, dentro das leis. Né? Não adianta eu querer inventar lá, fazer alguma coisa, até porque já deixo meio convocado a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, que eu sou o presidente, Paulo, né, membro, e o Christian, membro. Vamos se reunir ainda essa semana e vamos discutir a legalidade dessa lei. Mas, infelizmente, inventar coisa a gente não pode. O que puder ser feito dentro de uma legalidade e que dê uma condição melhor para o município de Porto União e, principalmente, para o comércio de Porto União, pode ter certeza que nós vamos fazer. Tá? Então, eu deixo aqui minha consideração final, que é ou com estar da forma em que, né, Tiago, o Ministério Público entende que as leis regem, né, ou ficamos sem estar. Aí, infelizmente, é isso. Mas tenho certeza que o melhor que puder ser feito, a gente vai fazer. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Peço a palavra. Vereador Marcelai. Senhor presidente, para encerrar, eu só gostaria de dizer que a todas as pessoas que se disciplinem, né? Que se disciplinem. Quer estacionar, coloca lá o cartãozinho, coloca o crédito, se não tem, compra na hora ali, para respeitar as pessoas. Porque se eu estacionar meia hora ali, daqui a pouco eu tenho que respeitar o direito do outro que queira estacionar ali meia hora, para nós não prejudicar o comércio, que é a vida da nossa cidade, que são as pessoas que precisam trafegar. Então, quando as pessoas são disciplinadas, a polícia não tem trabalho, a promotoria não tem trabalho, os catadores de lixo não precisam juntar lixo na rua, porque elas são disciplinadas e não jogaram. Então, que cada um faça a sua parte, que cada um respeite as leis, e nós estamos aqui, obviamente, para ouvir, para questionar, para incluir ou retirar, mas dentro de parâmetros legais para que as coisas aconteçam a contento a toda a sociedade. Só isso, obrigado. Vereador Sandro. Também para fazer minhas considerações finais, primeiro eu quero, daqui a pouco o povo está achando que é o Ministério Público que está obrigando essa lei, deixar bem claro que não é o Ministério Público, essa é uma lei maior. O Ministério Público apenas observa e faz regulamentar, mas não é o Ministério Público que mandou fazer essa lei já vem de cima para baixo. Então, daqui a pouco vão dizer que os promotores nossos que estão fazendo isso, e não é. E a questão também desse projeto nosso, que é muito bom, tem meia hora. Nós temos meia hora, que outros municípios não têm. Então, eu vejo que é bom, e se a população, e principalmente o nosso comércio, que está sentindo isso, quer que tenha o estacionamento, vai ter que ser dentro da lei. Eu não vou votar coisa que não seja dentro da lei, mas nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu estou aqui há 19 anos e não vai ser agora que eu vou votar uma coisa errada. Então, se tiver dentro da lei, eu vou votar como é, senão não vou votar. Essa que seria a minha questão, e quero aqui defender o Ministério Público, porque nós estamos, daqui a pouco, jogando a culpa no Ministério Público, que não é verdade. O Ministério Público tem que apenas observar, e essa lei maior, nós é que temos que votar, é a nossa responsabilidade. E agradeço a todos pelo comportamento nessa sessão e a presença de todos. Isso é importante para nós. Obrigado. Pois não, com certeza. Senhoras e senhores, não é a primeira vez que alguns projetos que politicamente sejam ruins de serem debatidos e votados chegam ao conhecimento público com um carimbo do Ministério Público, no sentido de o Ministério Público mandou fazer, ou o Ministério Público pediu para fazer, ou o Ministério Público está cobrando, então façam. Eu até gostaria de ter uma parcela desse poder que algumas pessoas atribuem a nós promotores, mas isso não é possível. A gente tem como norte de atuação Constituição e leis, e as leis são feitas aqui. Então, qualquer coisa que se queira cobrar lá fora precisa ter um embasamento legal, e a gente imagina que isso tramitou por um projeto legislativo constitucionalmente estabelecido. Essa história do estar
que muito se fala, não tem absolutamente nada de Ministério Público aqui. O que existe é uma consulta do nosso centro de apoio, que é um órgão de assessoramento técnico em Florianópolis, que nada mais diz do que tudo isso que já foi dito aqui, no sentido de que a taxa de regularização não é possível de ser cobrada, que ela pode ser questionada na Justiça e que os tribunais têm indicado que isso vai ser tido como inconstitucional. Ponto final. A ação que tramita aqui na comarca, ela é uma ação popular, o Ministério Público vai se manifestar nela, mas ele não é o autor dessa ação, e a gente também não tem prazo para que isso aconteça. Então, ela pode caminhar 1, 2, 3 anos na Justiça, até que se tenha, de fato, uma decisão definitiva sobre a inconstitucionalidade dela. Por isso, da importância de uma discussão aqui, e assim como eu, todos os agentes públicos, executivo e legislativo, têm a obrigação de observar a legislação. Se não o fazem, pode também incidir responsabilidade. Por isso, da necessidade, Constituição e Justiça, as outras, para evitar problemas futuros. A necessidade do estar, e a senhora comentou bem sobre a necessidade do estar, que todo mundo quer o estar e espera o estar, eu dou um depoimento como pessoa agora. O Ministério Público, todos sabem onde fica, em frente à Unicomp, e nós ocupamos lá 10 vagas do Luiz, né, Luiz? Todos os dias. São 10 funcionários, são 10 carros. E eles ficam das 9 da manhã às 7 da noite estacionados no mesmo lugar. Quando havia o estar, isso não acontecia, porque tinha que ser pago a situação. Então, a necessidade do estar, me parece que é para ontem, isso aí. Todos cobram e todos sentem. Agora, aprovar do jeito que veio ou modificar isso, a atribuição é dos vereadores. E os senhores vão ter que votar de acordo com as consciências e de acordo com a legislação, sob pena, claro, disso ser questionado no futuro. Mas deixar muito claro, o Ministério Público não tem relação com essa matéria, a não ser como fiscal da lei, no momento posterior. Se houver alguma situação de ilegalidade, aí sim nós temos a obrigação de atuar. Certo? Era só essas considerações que eu queria fazer, para que não se tenha más interpretações a respeito disso. Senhor presidente, só um adendozinho para o doutor Tiago. Só assim, não é peculiar, né, só Porto União que está nessa situação, né? Então, queria explanar que não foi falado que isso é âmbito nacional, e eu acho que nesse manifesto público lá, se não me engano, foram 23 municípios citados. Isso? O levantamento que a gente fez, essa mesma pessoa entrou com dezenas de ações populares, algumas já julgadas, outras não tanto, umas tiveram liminar concedida, trancando toda a contratação, outras não. O nosso aqui não teve liminar antecipada, tutela antecipada, mas já outras questões estão a julgadas de 2005, de 2010, 2012, de vários municípios. E aí cada município achou uma solução caseira para que houvesse o fornecimento desse serviço importante aos comerciantes, principalmente, sem se colocar numa situação ruim de possibilidade de indenização futura. Então, hoje tem para todo gosto. Tem gente que bancou e manteve essa situação em funcionamento até que alguém diga que não pode. E aí eu desconheço a situação aqui de União da Vitória, não sei dizer para os senhores em que pé está isso no Tribunal Paranaense, e outros já optaram por adequar o quanto antes para evitar problema futuro. Vereador Jacir, não. Fernando? Vereador Paulo? Também não? Então, eu passo a palavra agora para o vereador Pasqualinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor presidente, Hélio Weber, pela magnífica condução dos trabalhos, em especial a todos os presentes, os colegas vereadores, o Ministério Público, enfim, a todos que estão participando desse evento. Eu acho que tudo que foi dito foi para melhorar a questão do trânsito rotativo em nossas cidades. Não é mais possível ficar da forma que está. Eu acho que tudo isso que está sendo debatido e discutido na sessão de hoje, na noite de hoje, nessa audiência pública, vai priorizar lá na frente nas votações
desse projeto. E eu gostaria que o líder do prefeito nessa casa, o vereador Paulo Kowalski, diante dos fatos que ocorreram em harmonia, eu fico surpreso da educação do nosso povo. Porque, anteriormente, nós passamos momentos difíceis, quando esse projeto entrou, de discussão, de debate, o prefeito retirou, retornou, e parece que a conscientização sobre a matéria ficou, no meu modo de ver, hoje já definida. Mas, enfim, vereador Paulo, gostaria que levasse ao prefeito Eliseu que, se aprovado for esse projeto, que já inicie uma ampla divulgação para conhecimento profundo da população na questão de orientação da lei que foi aprovada. Eu acho que isso faz com que a nossa cidade fique cada dia mais bonita. Nós passamos aqui, doutor Tiago, momentos de dificuldade, quando a lei começou a ser cumprida nas questões das calçadas. Eu acho que não tem um município no estado de Santa Catarina ou no Brasil que tenha um centro que você possa andar sem tropeçar e sem cair. Custou caro no bolso? Custou, não resta a menor dúvida. Mas a valorização do teu imóvel também melhorou. Então, fica aqui, senhor presidente, os meus parabéns pela condução a todos os vereadores que realmente estão dedicados a crescer a nossa cidade, o desenvolvimento da nossa cidade, especialmente pela eficiência do nosso promotor, doutor Tiago, pela Polícia Militar, através do nosso capitão Gale, que é um parceiro, já demonstrou ser um grande parceiro do município de Porto União, e isso vai fazer com que a nossa cidade seja reconhecida futuramente, como já foi o primeiro lugar em educação no estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Então, para concluir as perguntas e comentários do vereador Carlos Roderley Pinto. Obrigado, vereador Hélio, por hora comandando essa audiência pública. Eu gostaria de pedir a liberdade ao Carlos. Carlos, eu estou com algumas perguntas que seriam elaboradas e quero usar uma das suas perguntas porque eu achei muito interessante, até porque eu já mostrei aqui para o comandante Chucailo sobre a questão da indagação. Visto que apenas a Polícia Militar pode multar em loco constatando a infração, com frequência irá ocorrer que o infrator já teria saído da vaga. O infrator notificado sem a presença dele, caso negativo, o monitor não deveria ser processado por falsa notificação e infração? O que o senhor tem a dizer sobre os comandados serem chamados dezenas de vezes por dia, que foi o caso que ele respondeu? Mas aí vem o que está na lei, para depois ser entendido. Primeiramente, eu vou colocar a emenda que eu estarei entrando para a concordância, porque nós temos que fazer aqui, e todos estão dizendo que nós temos que fazer a defesa do comerciante e o interesse de venda para que todos usem, né, o estacionamento para o consumo. A alteração de vaga em mesma via pública não importará em renovação do tempo de cortesia, sendo que será necessária a mudança de via para que seja concedida nova cortesia de 10 minutos. O que é, no meu entender? Talvez hoje não seja o momento, não seja talvez necessário, porque é o entorno da cidade. Mas vamos colocar exemplo a Rua Matos Costa e a Rua 7 de Setembro, se elas tiverem o estacionamento rotativo. Que direito será reduzido do usuário? Por exemplo, quero dar um exemplo aqui, se a pessoa for em algum comércio nas imediações do entroncamento da Rua 7 de Setembro com a Avenida João Pessoa, nas imediações do Posto Iguaçu, Agrovale, o Bifão Comercial de Carnes, farmácia, assim por diante, sindicato. Ele talvez, nos 10 minutos, não resolva o que seja necessário. Mas ele resolveu, ele fez suas compras na Agrovale, ele sai daqui, ele tem que vir até o despachante Gilson Eggers.
Posteriormente, ele vem, ele não conseguirá fazer isso no comércio, numa extensão grande de uma via pública, em 10 minutos. Então, de que a renovação, para ser a proteção do comércio, teria que ser feita por setor. Eu estava conversando isso com o Fernando da Ótimo hoje, que nós, o poder público, pudesse criar, através do Departamento Municipal de Trânsito, por setores, que seja assim, setor 1, 2, 3, 4 e assim por diante, onde possa dar mais ou menos uma quadra de diferença por causa do deslocamento ou não dos usuários. E a outra, vereador Hélio, é sobre esta questão que nós conversamos aqui, depois eu até vou pedir ao comandante Galli que pudesse dar uma opinião também. No artigo 4º, inciso 1º, a constatação da irregularidade será realizada pelo monitor que deverá comunicar o fato ao agente de trânsito para que este, após constatar a existência de infração, aplique a penalidade imposta legalmente. Então, de que isso implicará, e aí talvez a gente não sabe de que empresa ou não, que nesta obrigação de que o monitor deverá estar instruindo, que nós possamos estar dando a caneta a quem talvez não tenha um preparo ou pela legislação para isso. Então, essa é uma questão do entendimento de nós, os vereadores, fazer uma emenda, porque nós estamos aqui, o que é o interesse de todos e o pensamento? Que nós dê proteção ao comércio, dê condições de rotatividade e que a gente aqueça o comércio local e que a gente tenha o conforto da nossa população. Então, nós temos que pensar friamente, dentro da legalidade, mas nós estamos aqui para tentar ou não, ou inconsequentemente, nós estarmos auxiliando, inconsequentemente, os interesses da empresa. Porque nós temos que estar dando o nosso foco para a proteção, a rotatividade do estacionamento rotativo, para o consumo no nosso comércio local e que a gente possa trazer conforto à nossa população. Seriam essas as minhas palavras, vereador Hélio. Só vou passar agora para a direita de resposta ao capitão, que foi mencionado nas colocações. Pode pegar, fica à vontade. Com relação à pergunta que estava descrita do Carlos, um exemplo típico, o veículo ultrapassou o limite de 10 minutos da concessão gratuita, a operadora ou o operador dessa empresa visualizou essa situação e ligou para a Polícia Militar informando. Esse é o caso. A polícia deslocou, pelo prazo que levou até chegar no local da infração, o veículo já teria saído do local. Pergunta, essa notificação vai ser feita do mesmo jeito? 2, essa operadora da empresa poderá ser responsabilizada por falsa comunicação de crime. Então, vejam bem, em relação à notificação, ela não será feita. Por quê? O agente de trânsito não a presenciou. Se não a presenciou, não pode notificar. E a operadora da empresa, da mesma forma, não poderá ser punida, porque ela visualizou a situação. No entanto, pelo decorrer do lapso temporal, não foi possível autuar o veículo. Quando a letra da legislação, da lei a ser votada, do projeto de lei, ou melhor, diz que a agente da empresa deverá, ou seja, cria uma obrigação para ela não tem opção de não comunicar a PM, ela deverá comunicar a PM, também retira dela essa autonomia. Então, da mesma forma, isso ratifica a situação que ela não poderá ser punida por nada, né? Mas eu tenho que ratificar essas minhas palavras no sentido de que, dentro da competência de polícia ostensiva, competência essa advinda da Constituição da República Federativa do Brasil, a Polícia Militar ela atua eminentemente no cunho preventivo. Então, hoje, já acontece várias e várias rondas, né? No termo popular, ou seja, esse policiamento ostensivo preventivo, inclusive nessas ruas que vão receber o tratamento do STAR. Então, a polícia já está ali, diuturnamente, rodando. E, possivelmente, essa operadora da empresa
não irá nem ter a oportunidade de comunicar, porque já vai ser visualizado pela polícia. E como a polícia está rotineiramente fazendo esse policiamento extensivo, vai coibir e coibir em muito, né, que aconteça a irregularidade administrativa. Por óbvio, né, como o Carlos falou, não teremos condições de autuar todos, de autuar 100%, se for mantida essa competência aos agentes de trânsito da Polícia Militar, não teremos condições de autuar todos. Mas o intuito, realmente, é prevenir. Então, estar fiscalizando para que o povo, para que os usuários daquela vaga de estacionamento, por si só, se conscientizem disso, né, como o vereador Macilar comentou, e não desrespeitem a regra, não desrespeitem essa regra, né. Possível a criação dos agentes de trânsito, já informei isso ao senhor, né, e em tempo, para concluir, desculpe a falta de celeridade, agradecer ao senhor pelas palavras de apoio à Polícia Militar. Obrigado. Boa noite, vereador Hélio Weber, demais componentes da mesa, população aqui presente, demais vereadores. Em complementação ao que o capitão Galli falou agora, e eu já estava comentando com ele anteriormente, havendo a aprovação desse projeto de lei, mesmo que supostamente sem essa possibilidade de que a polícia venha a multar, e que as monitoras de trânsito passem a fazer esse trabalho, ainda assim há possibilidade da polícia multar. Por quê? Porque não deixa de ser infração de trânsito. Porque existe uma lei que determina o tempo que esse automóvel pode ficar nessa via. Então, a partir do momento que ele passa desse momento, dessa hora, ele passa a estar estacionado irregularmente, né? Então, já havia a possibilidade da multa. E, de outro lado, se aprovado como está, né, com a possibilidade da multa pela PM e não com aviso de irregularidade, não há necessidade da monitora informar. Porque se a polícia militar passar e verificar, o próprio policial, esse veículo ultrapassou o tempo, a polícia vai multar. Não há necessidade, diante desse quadro, de que a monitora chame a polícia, efetivamente. Tá, vereador Christian, para as conclusões, que acabou ficando para trás. Hein? Obrigado. Só quero parabenizá-lo, presidente, pela condução com harmonia. Agradecer a todos os presentes que se dispuseram e vieram aqui discutir esse assunto importante, é uma parcela da sociedade de Porto União, aos nobres vereadores. Esse plenário aqui é soberano, cada um exerce direito ao voto, é assim que funciona a democracia. Existe uma harmonia aqui entre os poderes. O doutor Tiago aqui sempre nos recebe, nós tivemos outros episódios já que o Ministério Público nos auxiliou, que nós estamos sempre para um ajudar o outro, assim que funciona. Aqui nós temos que exercer o nosso papel. A partir do momento que se aprova, se reprova uma lei, parte para a sanção do prefeito municipal até a sua publicação. Desde o início, da forma como se apresenta o projeto, me coloquei de forma contrária, continuo mantendo aqui a minha afirmação, porque sou muito transparente. Se o projeto, no seu trâmite, que ainda vai agora para as comissões, sofrer alguma alteração, alguma emenda, poderei estar mudando minha posição. Respeito o voto, direito, a ideia, a vontade de cada vereador, e que, se no final desse projeto, quem tenha que sair ganhando é a nossa população. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, presidente, e parabéns pela sessão. Bem, vamos encerrar nossa sessão. Até porque você já fez uma pergunta já hoje, não? Olha, nós vamos abrir uma sessão bem rapidinho pelo seguinte, nós já passamos do horário conforme combinado, mas eu peço que essa seja a última pergunta e não abriremos mais, mas que seja breve, tá? Quanto tempo que estamos sem o estar em Porto União? Aproximadamente 24 meses, mais ou menos. Desde novembro do ano passado. Independente do quórum que deu aqui de pessoas, do cidadão comum, porque quando a gente fala o estar para Porto União, parece que é só os moradores de Porto União que vão se beneficiar ou não dessa situação. Mas
é o cidadão comum, seja ele de onde ele for ou vier para cá, certo? Se tivermos 2 anos praticamente sem, né, e agora aprovado de uma forma ou de outra, quanto tempo dará, por isso que eu bati palma quando o Pascoalinho colocou, de divulgação ou orientação para o cidadão comum? E não é um folhetinho para entregar ali no semáforo. Usar a rede social, página da própria prefeitura. Se o executivo está lá para fazer do jeito dele, o legislativo está aqui para impor essa divulgação e orientação, beneficiando o cidadão comum. Era isso que eu queria colocar. Obrigado pela participação. Eu quero agradecer à imprensa que está acompanhando hoje em linha direta. Nós temos 3 rádios que estão passando essa audiência ao vivo. Queremos agradecer às pessoas que nos acompanham, então, pela internet também. A doutora Daniele Masnick, presidente da OAB, obrigado. Ao Artibano Nhoato, que é o nosso presidente da CDL. Ao doutor Heroclito Tesseroli, que é o nosso diretor jurídico. Ao capitão Paulo Galli, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Também a nossa querida amiga Célia Leão, presidente da CIPU, Associação Empresarial de Porto União, e ao promotor, Dr. Tiago Davi Schmidt, pela presença. Agradecemos a todos. E agradecemos em especial a vocês que nos deram a honra de sua presença, ao representante do 5º Batalhão de Direito e Combate, aos nobres colegas vereadores. Obrigado por participarem dessa sessão. Com certeza, para nós, até ficará mais fácil tomarmos as decisões. Então, dou por encerrada esta reunião da minha parte e passo a palavra ao presidente da Câmara para fazer o encerramento de toda a sessão ordinária do dia de hoje. Gostaria de agradecer ao vereador Hélio, bem como ao vereador Luiz Alberto Pasqualini, vereador Sandro Luciano Kalikoski, vereadores Fernando Moreira, Neylor Graboski, Paulo Kowalski, Gildo Luiz Macelai, a vereadora Salime, que não está presente, que teve um outro compromisso, como o vereador Jacir Barto, vereador Christian Martins. Agradecer aos convidados que prontamente atenderam, o promotor de justiça, doutor Tiago, aos representantes, comandante Galli, está aqui o representante do Exército Brasileiro, e a sociedade em comum que estiveram aqui. Eu quero deixar aqui a minha justificativa, o porquê que eu não presidi a sessão da audiência pública. Eu acho que é uma questão de ato de democracia, até porque eu estou prevendo lá para frente. Se não tiver um entendimento das lideranças de bancada, como a dos senhores vereadores e a vereadora, e emendas que serão necessárias, na opinião, na cabeça de cada um, é que eu posso estar no futuro dando um voto de Minerva aqui na questão do empate. Então, eu fiz isso para que, democraticamente, a população tivesse toda a liberdade, e bem como todos os vereadores e a vereadora tivessem a liberdade de estar fazendo suas explanações. Nós temos que ser altamente democráticos e dizer para todas as pessoas presentes aqui, as que estão nos acompanhando pela internet, que talvez, em hora, não tiveram o entendimento ou ainda possam querer fazer algum questionamento, de que nós estaremos de braços abertos e portas abertas para estar ouvindo a população, porque não será votado o projeto nessa noite, não se encerrou aqui as discussões. Essa audiência pública será muito importante para nós estarmos tomando conhecimento e a vontade de todas. A necessidade da urgência nós sabemos, mas nós temos que fazer tudo dentro da legislação e que a gente possa contemplar o comércio e a nossa população. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, declaro encerrada essa audiência pública sobre estacionamento rotativo no município de Porto União. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.